levante as tuas mãos e diga assim: eu vou acreditar, Senhor. Diga para Jesus: eu vou crer, Senhor. Diga com fé: eu vou crer. Eu vou crer. Diga para Ele com fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Aleluia, Deus. Eu ouvi sua voz e obedeci. Como pude então, Aleluia. ter chegado aqui? Oh, glória a Deus. Eu não posso crer que é o fim. Deus, Ele cuida, meu irmão. Deus, Ele cuida. Dizem, onde está o teu Deus? Aleluia. Ele está aqui. Perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. É aí que Ele vem com Deus provisão. começa a agir. Aleluia. Ele abre sempre. Eu creio assim, meu irmão. E parece que está uma guerra espiritual aqui, ó. Parece que há duas casas divididas, dois reinos divididos. Aleluia. Oh. Ele faz o impossível. Glória a Deus. Aleluia. Então, Senhor, é porque o Senhor ajudou. Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Levante suas mãos. Quando que era difícil se torna impossível. Deus vai. Deus começa Aleluia. a sempre uma porta onde não há saída. Aleluia. E o impossível Ele faz. Ele faz. Caminho de milagre pelo mar. Aleluia, Deus. Glória a Ti. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde Aleluia, Deus. sair. Glória a Ti, Senhor. E o impossível faz acontecer. Se eu fosse você, eu dava um aplauso com um grito de vitória. E ainda dizendo assim, ó: obrigado, 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 Jesus. Aleluia. Meu Pai,
pode se assentar. Atos 12. Você fica aí, tá? Fica aí. Atos 12. Atos 12 diz assim, de 1 até 8. Ele vai falar e depois eu vou vir fechar. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem pode dar uma glória a Deus? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, diga aleluia, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Salmos de número 91. Salmos de número 91. Salmos de número 91. Diz assim: nós juntos. Versos de número 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Quem pode dar uma glória a Deus? Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aleluia. Queridos irmãos, semana passada, domingo retrasado, eu disse para o pastor Rodrigo e o pastor Evaldo, eu disse assim: essa semana será nossa. Ouviu, Patrícia? Essa semana será nossa. E nós vamos estar juntos, nós vamos estar orando, e nós vamos estar conversando. Eu não quis impor absolutamente uma agenda e nada. E aí a gente vinha para cá nas manhãs, a gente orava, a gente conversava sobre vocês, sobre o ministério, e a gente ia conversando sobre alguns assuntos que eu pretendo trazer para a igreja no decorrer ainda deste ano, né? E num dos nossos encontros eu trouxe para eles uma questão sobre anjos, angelologia, né? Trouxe uma questão sobre anjos. E aí eu fui falando para eles, fui fazendo algumas perguntas, eles foram me respondendo. O Rodrigo, por ser físico, é cientista, né? Ah, tá bom, tá explicado, né? Então, a gente começou a falar de algumas coisas, falando, e a gente ali, conversando. E eu estava trazendo para eles algumas questões sobre os anjos. E algumas coisas, uns acreditando em algumas coisas, outros não. Mas eu, sem querer impor absolutamente nada, chegou num dado momento
que eu até falei para eles sobre como é que um demônio, um anjo que é um demônio, ele entra na vida de uma pessoa, essa pessoa é tomada por aquele anjo, não é? E a gente foi conversando muitas coisas. E aí, num dado momento, quando tudo estava terminando, Deus ele se manifestou assim de uma maneira muito linda no nosso meio. Porque eu estava falando que os anjos eles servem. Quando a gente vai orar por uma pessoa que está endemoniada, a autoridade do nome de Jesus a gente estava falando, mas e no reino espiritual e no mundo espiritual? Eu acredito que um anjo vem, meu irmão, e pega o outro e arranca dali. E aí a gente foi conversando, aí eu perguntei para o pastor, e o carro? E quando você sofreu esse acidente? E hoje cedo Deus eu estava preparando essa mensagem, mas Deus ele disse assim que você iria falar um pouco sobre isso. E quando você chegou ali, eu falei, amém, Senhor. É assim que tem que ser. Porque passou despercebido para nós tantas coisas, irmãos. Elas passam despercebidas. E eu quero que vocês ouçam em nome de Jesus. Porque eu disse para o pastor Rodrigo que ele precisa pedir perdão a Jesus. Não é isso que eu falei? Eu falei para ele. Na hora que você tiver, você não vai encher linguiça, porque se você ficar enchendo linguiça, eu toco a campainha, tá bom? Tem a Bíblia aí. Aleluia. Irmãos, é uma história que eu nunca contei, eu nunca testemunhei para a igreja. Porque não é uma história fácil de acreditar nela, não. Né? E aí você fala, você pode ser muito mal interpretado. E aí no momento que o pastor ele mencionou, né, um acidente de carro que eu sofri. Que ano que foi aquele, amor? 2012, 11, não sei. 12. Mas foi no final do ano, foi 11, não foi não? Natal de 2011, né? No Natal de 2011 eu sofri um acidente de carro. Eu estava com minha esposa no carro, a Brenda no carro. E assim, meu carro ele foi totalmente destruído. Sabe quando você está dentro do carro e você não tem noção do que aconteceu com o carro? Fui eu, porque quando eu desci do carro, eu desci na verdade não para ver o carro, eu desci para ver o que tinha acontecido, porque no meu pensamento eu ia entrar no carro novamente para ir embora. Aí que eu vi que meu carro não tinha condição nenhuma de andar, porque ele estava totalmente destruído. Mas de dentro do carro, a gente não percebe esse impacto todo. Como é que foi isso? A gente foi passar o Natal na casa da minha mãe. Muitos sabem que minha mãe ela mora numa fazenda. E aí passamos a noite de Natal ali. Eu não dormi naquela noite. Eu não consegui dormir, o que é uma coisa muito difícil. Eu não consegui dormir. Eu sempre durmo, pode estar tendo barulho, festa. Eu sempre durmo, mas eu não consegui dormir naquela noite. E no outro dia de manhã, a gente lá brincando, conversando. E aí eu me lembrei que eu estava com a chave da escola. Na época nós estávamos na escola. Eu estava com a chave da escola. E eu precisava ir mais cedo, porque os meninos do Ministério de Louvor, eles precisavam ensaiar, precisavam abrir a escola por uma série de motivos. Então eu precisava ir mais cedo. Então logo após o almoço, eu chamei a minha esposa, eu chamei a Brenda e a gente veio embora. E aí aconteceu que no caminho eu dormi no volante, dormi ao volante. E foi quando eu sofri esse acidente. Né? No acidente eu bati num ônibus. Depois de bater no ônibus, eu bati num carro. E depois de bater no carro, o meu carro saiu descendo a ladeira e foi para lá no meio do mato. O acidente foi isso. Né? Eu acordei na iminência da primeira batida com a minha esposa dando um grito. Porque senão não teria visto nem a batida. Aí cheguei. Né? O Tiago, ele foi... Eu liguei para o Tiago, ele foi comigo na delegacia, tinha que fazer a ocorrência, aquela coisa toda. Mas enfim, chegamos na igreja, na escola. Cheguei a abrir, já em cima da hora do culto.
E aí foi muito interessante, porque eu me lembro que naquele dia, assim que eu cheguei no colégio, a irmã Marilene, ela falou assim, nessa noite, nessa madrugada, eu acordei e eu me senti muito incomodado a orar por você. E aí eu orei por você e tal. Amém. Aleluia, irmão. No outro dia, quando eu liguei para o pastor Ricardo, nós estávamos até numa chácara, negócio da conexão. O pastor Ricardo, ele me falou a mesma coisa. Que na noite anterior, ele teria orado por mim, ele se sentiu incomodado a fazer isso. E tal, e tal, e tal. O que eu não sabia, que eu fiquei sabendo depois, que foi que eu compartilhei com o pastor Ricardo e com o pastor Evaldo, acho que foi na sexta-feira, né? Foi na quinta. Foi o que aconteceu durante aquele acidente no mundo espiritual. O que aconteceu no mundo espiritual, né? Eu até ia compartilhar isso no sábado, pastor. Mas aí o irmão furou comigo. Ficou difícil, né? Eu ia pedir pro Alan contar a história, mas ele teve que trabalhar em cima da hora da conexão, e aí não deu certo. O que aconteceu? Teve um culto desses aí de salvação, da noite, que o irmão Alan, ele estava, na época ele estava afastado da presença de Deus, e ele se reconciliou com Deus naquele culto. Quando ele se reconciliou com Deus, ele abriu os olhos do irmão, abriu os olhos para o mundo espiritual. E ele falava para mim no dia, depois no culto, que ele via um homem de branco, um anjo, e que a primeira reação que ele teve foi ter muito medo daquele anjo. Ele estava afastado, naturalmente. Sentiu medo daquele anjo, e ele viu que aquele anjo estava ali na igreja. E depois ele percebeu, depois de muito tempo ele percebeu, que aquele anjo não estava ali naquela igreja por causa dele, porque a princípio ele acreditava nisso. E aí ele percebeu, e o anjo foi falando algumas coisas com ele, né, nessa visão. Ele percebeu que o anjo ele estava ali na igreja naquele dia por minha causa. E que o anjo não estava lá somente aquele dia, ele já estava há muito tempo. Há um tempo atrás, antes desse acidente, eu estava orando por uma pessoa endemoniada junto com o Tiago. E o demônio, ele tinha pegado assim na minha camisa e falado que ia me matar. Não é o tipo da coisa que o demônio fala e você não dá nem crédito. E esse anjo, ele foi trazendo muitos esclarecimentos que no dia eu chorei bastante. E eu comecei a entender algumas coisas sobre o acidente. Por que no acidente, para quem estava dentro do carro, mal parece que a gente sofreu um acidente? Gente, a Brenda só virou pro canto, véio, nem acordou. Por que nem parece que a gente sofreu um acidente? Porque aquele anjo, ele estava presente dentro do veículo na hora do acidente. Aquele anjo, ele foi mandado por Deus para guardar a minha vida, porque existia uma ordem do inferno sobre a minha morte. O inimigo, ele queria que eu morresse naquele período, e que, segundo aquilo que o irmão me passou, eu deveria morrer antes da inauguração da igreja. E aquele anjo, ele havia sido enviado para ficar comigo, para cuidar de mim, desde o dia que ele foi enviado até a data da inauguração da igreja. Na inauguração da igreja eu fiquei até meio triste. Eu falei, quer dizer que o anjo agora vai embora, né? Como assim? Irmãos, existia um decreto de morte por parte do inimigo, né? E aí é claro que tem toda aquela questão também da gente dar legalidade ou não dar legalidade. Mas o tremendo é o versículo, né, do texto de Salmo: pois dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não tropeces
e nenhuma pedra. Então, na esfera espiritual, existia um decreto de morte. Mas na esfera espiritual, também existia uma ordenança por parte do Senhor para poder guardar a minha vida. E naquele dia, irmãos, Deus abriu os olhos do irmão. Mas isso não quer dizer que esse tipo de coisa só aconteça naquele dia. Naquele dia foi possível enxergar, naquele dia foi possível ver. Inclusive, enquanto a gente ia embora para casa, o anjo ia dentro do carro, a gente foi comer uma pizza na Beth, o anjo foi para a Beth, e o anjo ficou lá abençoando, né, a pizzaria da irmã enquanto nós estávamos lá. E quando a gente foi embora para casa, o anjo veio com a gente, deixou a Beth para lá, e veio com a gente de volta para casa. E durante todo esse tempo o irmão estava vendo o anjo, a gente comendo, e o irmão, o anjo está ali agora ele está aqui, né? Então, na esfera espiritual, o nosso Deus, irmãos, Ele não está brincando. Do mesmo jeito que a gente sempre ouve que o diabo não brinca de ser diabo, o nosso Deus, quando se trata dos seus filhos, Ele também não brinca. Ele também não deixa, né, algumas coisas de lado. Irmãos, nós vivemos em um ambiente que ele é um ambiente de batalha espiritual. E muitas vezes o inimigo ele encontra brechas em nossas vidas por causa das nossas atitudes. Minha atitude errada, que eu acho que foi uma atitude errada, eu não dei muito crédito quando Satanás falou que ia me matar, quando o inimigo falou que ia me matar. Não corei a respeito, não repreendi. Na verdade, eu até debochei na hora que o inimigo falou isso. Foi uma atitude errada. Mas Deus, Ele teve misericórdia. Mas muitas vezes nós, por causa dos nossos pecados, nós acabamos dando direito do inimigo de fazer algumas coisas. Então, irmãos, a história não é, como eu falei, ela não é muito fácil de acreditar, né? Se eu não estivesse olhando para o irmão no dia e vendo a graça de Deus na vida dele naquele momento, se ele tivesse deixado para me contar um tempo mais tarde, eu não sei se eu acreditaria. É porque no dia estava evidente que Deus ele estava usando o irmão, e enquanto ele falava, Deus iria me confirmando algumas coisas, né, várias coisas que eu passei naquele acidente. E assim, ninguém aqui chegou a ver o carro, né? Vocês não viram o carro, como é que ele ficou. Mas sem noção, irmãos. É o tipo do acidente que você olha para o carro e você pergunta quantos morreram. E nós dentro do carro, nós não tivemos a noção de que o acidente foi dessa forma. Então, por esse motivo eu também acreditei, porque não tem lógica nenhuma, não tem explicação no plano físico nenhuma para não ter acontecido nada. Eu estava usando um óculos escuro na hora do acidente. Esse óculos ele ficou todo arrebentado, mas eu simplesmente não lembro de ter batido o rosto, não senti dor no rosto, eu não sei. Fiquei até com raiva na hora, pô, estragou meu óculos, né? Porque eu não sei, na hora de dentro do carro a gente não teve noção da gravidade do acidente. Só quando a gente sai, aí você olha o ônibus amassado, aí você olha a frente do outro carro, que eu arrebentei com a frente do outro carro, e depois eu olho para o meu carro, aí você tem noção da gravidade do acidente, né? A concessionária demorou 6 meses para me devolver o carro, a seguradora, porque demorou um bocado para eles poderem consertar. Irmãos, mas o nosso Deus, Ele está lutando conosco, amém? Jeová, Ele é o nosso cavaleiro, aleluia. Vai lá, pastor. Irmãos, quem tinha ouvido sobre isso? Ninguém, né? Então Deus ele está sendo glorificado. E tem mais um detalhe que ele esqueceu, que eu peguei ele assim, testemunho bom é assim, né? Mas o policial,
da PR lá, da Polícia Rodoviária, ele disse para o pastor Rodrigo assim: você bebeu? Não bebeu, né? E o que aconteceu? Dormiu? Dormiu. Aí ele diz assim, ele esqueceu, ele vai falar. Ele me falou assim, um policial. E muitas vezes sono é igual bebida. Ele quis dizer a respeito da desatenção que nós temos. E essa outra parte muitos irmãos sabem, né? Que o meu pai, ele faleceu no acidente de carro. Tinha provavelmente, quase certeza, ingerido bebida alcoólica, porque tinha ido jogar futebol, era um hábito, né? E ele morreu de acidente de carro numa madrugada. E nós já estudamos bastante, irmãos, muito, sobre maldições, né? E o nosso inimigo, ele não é só perverso, ele é irônico. Já que eu não posso beber, já que eu não vou beber, é o tipo da coisa que eu não vou fazer. Quando o policial falou isso, eu saí para o canto, deixei minha esposa e a Brenda lá, e eu fui glorificar a Deus. Já que eu não posso beber, muitas vezes, sono é igual bebida. Então essa foi a artimanha, esse foi o lance de Satanás, para ele poder acabar com a minha vida. Mas a igreja foi inaugurada, a gente já está aqui, já tem alguns anos, e o inimigo, irmãos, ele perdeu mais essa, amém? Aleluia. Queridos, em Atos, Pedro também ele não reconhece, ele não vê o anjo, ele não sabe que é um anjo. Mas o que eu quero te dizer nesta noite aqui, em nome de Jesus, os anjos de Deus, eles vieram a nós, direto lá do trono do Pai, para guerrear as nossas guerras, guerrear as nossas lutas. Nós não estamos sós neste mundo. Nós não estamos só, você não está só. E se acontece o reino das trevas, se saísse vencedor, o que aconteceria? Muitos que gostavam do pastor Rodrigo, que amam o pastor Rodrigo, provavelmente se desviariam. A gente conhece história de igrejas que morreram pessoas e que pessoas daquela igreja elas se afastaram porque o inimigo ele colocava na mente dessas pessoas: eu vou entrar ali, eu vou me lembrar do fulano e da fulana. Então Deus ele está cuidando. Eu queria muito que vocês entendessem isso, porque muitas vezes nós estamos vivendo num plano físico onde nós não estamos percebendo o que o inimigo ele quer fazer, o que o inimigo ele está fazendo. Então, queridos irmãos, eu gostaria que você percebesse isto, entendesse estas coisas. Então, queridos, Deus, Ele não nos deixa só, porque tem os anjos dele. A gente sabe que Satanás ele levou 1/3 dos anjos, mas ficaram 2/3. Para cada um demônio, há 2 anjos do Senhor batalhando as nossas batalhas, aleluia. Então nós precisamos perceber, o Daniel, lá em Daniel, ele diz, né? Daniel capítulo 10, desde quando saiu, né? Desde quando você começou a orar, está lá em Daniel 10:10. Ele diz assim: eis que certa mão me tocou e sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estar atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
aleluia. Mas o príncipe do reino da Pérsia é um demônio. Resistiu por 21 dias, porém Miguel, que é um anjo, um dos arcanjos, único arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O Senhor é conosco. Deus, Ele é conosco. Deus, Ele está cuidando de nós. E eu queria que este testemunho do pastor, ele ficasse registrado, porque nós estamos vivendo momentos onde o sobrenatural ele sumiu, onde nós oramos, mas nós não acreditamos, aonde nós buscamos, mas nós não compreendemos absolutamente nada. Então a nossa oração é a oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja que mais são os que estão ao nosso favor do que aqueles que são contra nós. E os anjos do Senhor, eles vão cuidar da sua casa, eles vão cuidar da sua vida. Os anjos do Senhor, os anjos do Senhor. Então nós precisamos entender estas coisas. Nós precisamos, sabe, irmãos, captarmos isso. Porque, meu irmão, há uma batalha espiritual. Há uma guerra espiritual. E quando eu digo aqui, de igrejas que pessoas já morreram, eu tenho a Fátima, que se lembra. Eu tenho ali, eu acredito que a Marlene se lembra. A gente tem pessoas que vivenciaram numa outra igreja situações assim. Então o inimigo ele queria matar esta igreja no nascedouro. Ele queria largar uma maldição sobre esta igreja no reino espiritual. Mas o nosso Deus, Ele mandou os anjos dele, que segundo Marcos capítulo 1, olha aí. Ele manda os anjos para guerrear as nossas guerras, irmãos. Ele manda os anjos. E logo o Espírito impeliu, 12:13, logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Os anjos do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, não viva a sua vida como se fosse só uma vida vivenciada no mundo natural. Não viva. Não viva. E nesta noite, eu quero convidar você, depois desse testemunho, que nós estamos em 2014, 2012, 2013, 3 anos não foi falado. Mas nós precisamos, você precisa entender isso. E é interessante que nós começamos falando sobre anjos em Atos. Atos 12. Pedro, ele não entendeu que havia um anjo do Senhor. Não é o anjo, é um anjo do Senhor. Havia um anjo do Senhor ali. Havia um anjo cuidando dele, protegendo ele. Então, versos 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda e sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhes abriu. Automaticamente saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Quem pode dar uma glória a Deus? Dê. O anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor é conosco. Mas eu queria guardar isto para que você entenda, para que você perceba. Amém? Que Deus, Ele te abençoe na sua caminhada. Há muitos testemunhos, há muitas coisas lindas e maravilhosas. Há muitas coisas. E eu quero te dizer, queridos irmãos,
que nós precisamos abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados mais. Não é mais tempo de ficarmos com os olhos fechados para o mundo espiritual. Alguns Deus ele pode até dar uma visão. Outros talvez não, mas o que acontece é que você não pode ficar fechado. Você tem que estar aberto. Você precisa discernir essas batalhas espirituais. O diabo, que é um anjo, ele quer destruir a igreja. Mas a gente sabe que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu quero convidar você. Hoje eu queria deixar esse testemunho. Quando você for para casa, leia tudo na Bíblia sobre anjos. O anjo lá que chega a Abraão, o anjo que chega a Jacó, o anjo que vai a Moisés, o anjo que leva Israel para fora do Egito, né? O anjo do Senhor. Leia todas estas coisas. E que Deus, ele continue nos abençoando, nos ajudando. Esse testemunho, ele está sendo gravado, ele vai entrar lá. Se você entra na página da igreja, vê, mas leia tudo a respeito dos anjos. Não é angelotria ou idolatria, angelolatria, não. Mas observe, estude, procure se aperceber, porque às vezes a gente está querendo fazer as coisas muito na nossa força, e não é na nossa força, é na força do Senhor. Queremos fazer muitas coisas na nossa sabedoria, né? E não é na nossa sabedoria. Nós aqui neste mundo, nós precisamos chegar ao final da nossa estada aqui, firmados na palavra de Deus e na presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é você e Deus. Se algumas coisas que você não acreditava, eu quero te pedir, por favor, volte a acreditar, volte a crer. Amém? Amém? Então, queridos, vamos ficar de pé. Nós vamos ter um tempo de oração. Aleluia. É interessante, né? Deus hoje, quando eu estava orando aqui, Deus estava me falando de que Ele queria esse culto assim. Vamos orar? Feche teus olhos. Mas a gente tem que orar com disposição. Amém? Eu não sei o que está acontecendo, mas você vai fazer uma oração assim: Senhor, por favor, mande o teu anjo para me ajudar. Por favor, me ajude aqui. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Eu gostaria que os meninos pudessem pegar aqui uns instrumentos, que a gente vai cantar algumas outras canções de adoração ao Senhor, mas comece a orar. Aquela situação que você está vivendo, aquela situação que você tem vivenciado, amém?